E aí, Joe? Galera, é o seguinte, ó, o Nesp 2017, o Vai na Boa, tá aqui com vocês para garantir a resolução da questão número 78. Bom, eles falam o seguinte, opa, falei 78, 88, hein, gente? Toma muito cuidado aí com o número da questão. Ó, aqui é o seguinte, nós temos uma fração, essa fração está resultando em zero. Ele pediu assim, ó, quantos são os valores de x que substituídos aqui fazem com que o resultado seja zero? Você tem que tomar cuidado que alguns valores de x podem ser substituídos aqui, outros não. Tá? Daqui a pouquinho a gente chega nisso. Bom, quando que uma fração resulta em zero? Uma fração resulta em zero se e apenas se a parte de cima valer zero. Tá? A parte de baixo não pode valer zero, não faz sentido você dividir por zero. Então vejamos o seguinte, ó. Quando que isso aqui é zero? Por exemplo, se zerar essa parte aqui, consequentemente vai zerar essa também, porque isso é uma multiplicação. Ah, e o que zera essa parte aqui? Ó? Eu já fiz para você aqui de cabeça, ó. As raízes são 5 e 8, tá bom? Bom, outra possibilidade, se zerar essa parte aqui, com certeza vai zerar a parte de cima e, consequentemente, o resto vai ser zero. Desculpa, o resultado vai ser zero, certo? Mas o que zera essa parte aqui? Ó? Os números 6 e 7. Então, se substituir 6 e 7 aqui, vai dar zero aqui, dá zero aqui, o resultado é zero. Se eu substituir 5 e 8 aqui, esse negócio dá zero, isso aqui dá zero também, consequentemente, o resultado é zero. Só que aí na parte de baixo, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Nós temos aqui algumas restrições. Primeiro, isso aqui é denominador. Isso aqui não pode valer zero nunca, como eu já havia mencionado. Outra coisa, isso aqui nunca pode ser negativo. Eu não posso jogar um valor de x aqui dentro que faz com que o resultado aqui, ó, seja negativo. Por quê? Porque está dentro de uma raiz quadrada, condição de existência, domínio, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar isso aqui, ó. Quando que isso aqui dá zero e quando que isso aqui dá negativo, que é justamente o que eu não quero que aconteça, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, pequenininho, um estudo de sinais do que acontece aqui na parte de baixo. Então veja só. Bom, o gráfico disso aqui seria uma parábola, né? Seria uma parábola de concavidade para cima, porque isso aqui é mais x ao quadrado. Eu já coloquei aqui para você, as duas raízes são 5 e 7. Então você teria esse formato gráfico aqui, tá? Então tá aqui, ó, o nosso 5 e o nosso 7. Veja bem. Se as raízes de baixo são 5 e 7, significa que eu não posso jogar nessa fração como um todo, nem o 5, nem o 7. Então eu tenho que excluir esses dois números aqui, ó. Logo, se a parte de cima aceitava o 7, agora ela não pode mais aceitar. Tá? Bom, se a parte de cima também aceitava o 5, agora ela também não pode mais aceitar. Mais uma coisa que nós temos que olhar. Valores entre 5 e 7, entre 5 e 7, que são esses que estão aqui no meio, também não podem ser substituídos na minha fração. Por quê? Porque vai deixar a parte de baixo aqui negativo, certo? Bom, só que aí você vê que uma das raízes, um dos valores que zera a parte de cima, que até então era possível, não poderá mais. Por quê? Porque o 6, que era um valor aqui de cima, está aqui no meio desse intervalo. Então o 6 agora não é mais uma possibilidade. Logo, o único valor que vai fazer com que essa fração como um todo dê zero, tá? Com que a divisão dê zero, é para x igual a 8. Então se você jogar x igual a 8 aqui, isso vai zerar? Consequentemente isso zera. E também não vai infringir o domínio aqui da parte de baixo. Logo, 8 é a única possibilidade. Então existe apenas uma solução, a alternativa correta, a alternativa C, de Saramandaia.